Salve, amiguinho! Salve, amiguinha! Começa agora, para o mundo inteiro, através da internet, o Simbora! Simbora de casa, aqui da minha casa. Eu, Alexandre Nunes, vou estar aqui com você nessa próxima horinha, batendo papo, batendo prato. Prato daqui a pouco, quando for lavar a louça, assim que eu acabar aqui, dar banho nas crianças e jantar. Porque vida de fazer as coisas em casa é isso, né? Como eu sempre falo no começo, tudo pode acontecer nesse tempo que a gente vai estar junto aqui, porque, você sabe, em casa, internet pode falhar, não é a mesma estrutura da rádio, alguém pode tocar campainha, as crianças podem brigar lá em cima, por isso que eu amarrei os dois lá, o Pedro e a Sofia, para ver se eles não dão problema, não dão trabalho aqui, né? Bom, enquanto isso eu vou colocando aqui, vou compartilhar com calma, porque na última vez, Padre Júlio Lancelotti, eu coloquei o link em página que não era para colocar, e foi um negócio doido, mas agora acho que vai dar tudo certo. O nosso convidado já está ali, está dentro do carro, já está ali esperando, bonitinho, mas enquanto eu não compartilho direito aqui, eu não vou colocá-lo, porque ele está passando a maquiagem, está cuidando do nosso gato. Eu fiquei sabendo que eu e ele temos um gato, eu não sabia disso, mas agora eu fiquei sabendo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se o Carlos Silvio estiver por aqui também, a gente vai falar mais ainda sobre isso. Eu vou receber aqui daqui a 2 minutinhos, ou 1 minuto, não sei, o Tiago de Souza dos Marcheiros. Os Marcheiros, eles que fazem a alegria das manhãs, muitas vezes na Rádio Band News, estão sempre na internet, estão aí sempre brincando, fazendo... como é que eu posso dizer? Estão fazendo graça da desgraça, às vezes, por que não? Será que é isso? E aí eu vou falar com ele também sobre onde ele está. Oxe, onde será que estará Tiago de Souza? Já de antemão a gente fala, o companheiro de dupla, o Daniel Battistoni, ele não vai participar com a gente, porque ele ainda está meio... perdeu o pai recentemente, então ele está meio aí enlutado, né? Então a gente vai respeitá-lo. Agora eu já estou aqui terminando de compartilhar aqui. Deixa eu terminar aqui, porque eu já vou pôr o meu convidado, que é mais que convidado, já é um amigo. Deixa eu tirar o microfone dele, deixa eu pôr ele aqui do meu ladinho. Tiago de Souza, boa tarde, boa noite, meu amigo. Beleza? Tudo bom? Pô, tá frio aí onde você tá aí, velho? Eu tô aqui acho que eu tô na mesma cidade que você, eu tô em São Paulo. Então, tá em São Paulo, mas tá aí de touca, de gorro do Chaves, o que tá pegando aí? Pra fazer um estilo. É só estilo. Mano, eu vou te mostrar o porquê. Tá, mostra aí pro nosso público. Tô parecendo o Emmett Brown com 18 anos. Caiu a audiência, cara. Caiu. Todo mundo assustou. Tá louco, Caramba. cara. Eu ainda não fui cortar o cabelo, cara. Eu tô vendo que deu um tapa. Não teve coragem. Tive que dar um tapa, porque o negócio tava feio. O negócio tava feio. É estranho, né, cara? É muito. Mas você vai com medo, né? Você vai com medo. Velho, eu vou te falar, eu acho que a gente vai passar por um período estranho ainda de readaptação, porque não dá para ignorar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, cara, como é que a gente vai voltar? Eu sei que não vai voltar a ser o que era, e eu acho que a gente não vai voltar mais a ser o que era, independente de vacina. Eu acho que alguns hábitos a gente vai levar para sempre. Por exemplo, lavar as mãos, que era uma coisa que a gente fazia muito pouco, e é algo tão necessário para evitar um monte de doença, não é só o Covid-19, né? Você falou do Dani, mandar um beijão pro Dani, e você vê, e tá muito próximo da gente, então sei lá, realmente eu ainda não fui cortar o cabelo, vou lá no Cícero já, criar coragem. Ó o merchan, agora pode fazer. Eu tô em casa, pode fazer merchan. Tá em casa, vai fazer merchan. Dá pra fazer merchan. Vou lá no Cissão, meu querido agora, amigo. Antes da gente começar nosso bate-papo propriamente dito sobre os marcheiros e tudo mais, conta para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, mais do que ouvinte hoje, por que você está dentro do carro? Onde você está, meu amigo? Eu tenho uma reunião hoje na Dragões da Real. A gente chegou na final do samba de enredo da Dragões para o Carnaval de 2021, que a gente não sabe exatamente quando uma vai hora acontecer. rola, né? Vai ter. Eu acho que
eu acho que inevitavelmente vai acontecer, não sei, espera, a gente torce muito para que seja o ano que vem, né? Uhum. Mas existe essa possibilidade de ir para 2022. Eu acho que não, acho que vai ser o ano que vem. Acho que as datas a gente está com uma margenzinha para junho e para o final de maio. O Rio está tentando fazer em abril, nos feriados de São Jorge. Então, dia 22, 23 de abril. E acho que São Paulo fará o carnaval. Estou falando carnaval de avenida, né? Sim. Carnaval de avenida, que é o carnaval competitivo, acho que a gente vai fazer em final de maio ou julho. E eu tô aqui porque a nossa reunião vai ser às 19 horas. Então eu vim para cá e eu acabei vindo pro meu carro, que é um lugar que a gente pode ficar mais à vontade. Eu posso ficar sem máscara, porque lá dentro esse tipo de controle sanitário está sendo super rígido nas escolas. A gente, pô, a escola tem que dar o samba, ele já é tão perseguido. O carnaval foi tão subjugado nessa história do Covid, injustamente. E a Colocaram a culpa, gente. né? Culpa do Mas é carnaval. óbvio. São Paulo teve um monte de teve vários grandes eventos em janeiro, fevereiro, e o carnaval sempre leva a culpa porque tem uma outra carga, né? Tem uma carga de preconceito muito grande com a festa, tem gente que não gosta, tem gente que não entende o significado, o valor. Então, eu acho que é muito legal essa iniciativa das escolas de cumprirem à risca todos os protocolos de segurança para suas atividades. Eu acho isso fundamental. Olha o Carlão aí. Carlão que tá cuidando. Carlão, só para você saber, Ale, ele que tá cuidando do nosso gato hoje. O Carlos Silva tá aqui, ó. Rapaz, minha rotina quase não mudou. Abraço aos dois, falando da pandemia. Ele continuou trabalhando, ele que é go boy. E depois ele faz a pergunta, você fingindo de inocente, cadê o gato? Cadê o gato? Tá. Bom, pra quem não tá entendendo nada, o Thiago vai em tudo que é lugar também, né? Tá nos melhores e piores lugares da internet, o cara tá. E ele foi no programa do meu amigo Carlos Silva em quarentena, todo dia. O cara é corajoso. Todo dia, 8h30 da noite. Tem dias que eu vejo que ele faz às 7 também, faz dobradinha, tudo. E o Thiago foi. Eles fizeram ali umas brincadeiras enquanto eu não chegava, né? O pessoal é meio sacana. Carlos Silva do Paia, é uma mistura importante. Por isso que é importante assistir, para você tentar intimidar as pessoas de te zoarem. Quando você está assistindo, a chance de te zoarem é menor, né? É tática dele para aumentar ainda mais a audiência. Começa a falar mal de todo mundo assiste. Como que é? Grande Carlos Silva, grande comunicador. Carlos Silva, que a rotina não mudou. Olha, eu inventei não, né? Eu tava desde fevereiro sem fazer isso embora. Fevereiro ou começo de março, alguma coisa assim. A última pessoa que eu entrevistei foi a Adriana Ribeiro, lá na rádio. Adriana Ribeiro é a rapaziada. Não, só a Adriana, sem a rapaziada. Já viram o nome, né? Já viram o nome dela. Adriana Ribeiro é a rapaziada. Adriana Ribeiro sem a rapaziada, dá pra mudar sem também. Rapaziada. Também, né? Agora é. E aí a gente não dava dando para fazer nada aqui em casa. Tava fazendo só os podcasts, falando nisso, podcasts especiais lá da Rádio Conectados, a gente continua fazendo, elaborando. Inclusive esse aqui também vai para lá em breve. Enfim, mas não dava para fazer isso aqui. Se você ver uma hora, eu vou tirar uma foto, o caos que tá isso aqui. Se eu mostrar agora para vocês também, é impressionante. Mas essa é a magia, né, cara, do encontro virtual, que a gente... ontem, por exemplo, um parceiro meu do samba, inclusive da Dragões, Marcelo Adnet, estava no Roda Viva, que foi muito legal o programa, inclusive, para quem não assistiu, vale a pena ver. Ele fazendo da casa dele, o Emicida fez da casa dele, um monte de gente fez de suas próprias casas, e isso eu acho muito legal, cara. Acho que é um outro jeito de fazer, porque antigamente era inconcebível, né? Você imaginar uma entrevista com um papo desse nosso, falar, pô, você vem até aqui, a gente faz. Eu acho que isso possibilita também você fazer encontros muitas vezes inusitados com pessoas de outros estados, com pessoas às vezes de outros países, né? Um outro amigo nosso, só tô falando pra caramba, né? Outro amigo nosso, Eduardo Barão, também, que agora é correspondente da Band nos Estados Unidos, que tem um programa diário com a Carla Bigato, e eles se falam todo dia, e às vezes o Barão de Casa. É muito legal, cara. Eu acho que o novo formato, normal, né? Novo normal. Eu acho que esse formato vai ficar. Eu acho que esse formato ele não se perde. Live, por exemplo, eu acho que vai acabar.
Você acha Live que é muito vai? chato. Eu acho live uma coisa meio chata. Foi legal no começo, como novidade, mas, mano, não dá. Duas não dá. Mas aí, Você não assiste dá. uma, você assiste uma do artista que você gosta, tal. Assistir a segunda, cara, é muito chato. É porque a gente não assiste a live, é igual ver largada de Fórmula 1, a gente só assiste para ver batida. A live, na É verdade, verdade, né? só assiste para ver o cara bêbado, ver o cara falar bobagem, sem controle, ver a menina cair na piscina. Ninguém assiste mesmo por causa de música, Mas os né? marcheiros vão fazer uma live também? Ou... Ah, Não. Podia fazer. Podia fazer no esquema com que vocês compuseram a marchinha mais famosa japonesa da Federal, né? Vocês mas é, estavam meio alegres, né? ia ser, não, mas não dá mais. Não dá? Eu parei de Você beber parou de faz beber, quatro Thiago? anos, faz 4 anos Opa! já. Foi promessa? Fiquei rico com Mas, a marchinha uma e... promessa eu prometi para minha mulher que eu ia parar, senão ela ia me botar para fora de casa. Foi a promessa que Entendi. eu fiz. Mas foi levemente entorpecido que você fez a marchinha Não, que deixaram completa, vocês... me respeita. Foi completamente doido. Não foi levemente entorpecido. Foi bem ruim. Foi bem Tava ruim. muito doido. Tava. Era Para quem não uma. tá ligando, eles, o Thiago, o Daniel, que a gente estava falando também, marcheiros, né? Eles compuseram a marchinha que foi 2017, 16? 2016, 2015, 2016. 2015, nossa, ele faz tudo isso. Já faz. Caramba, faz tudo isso já. Aham. Essa Japonês é. da Federal, o cara conseguiu colocar o japonês que era o bonzinho na época, né? Só ficava Era o japonês, ali, né? era o Era o japonês japonês. bonzinho, né? Era, O aí a cara gente. conseguiu fazer o cara virar uma celebridade. Você vê? Depois, Só é. depois ele Muito pisou um mais. pouquinho na bola, né? Ah, já tinha pisado antes, né? Eu É, já acho. tinha Acho que avisado antes, né? ele já tinha pisado antes. Eu acho que ainda. A gente, eu não sei se contribuiu para ele ganhar notoriedade e aí o pessoal se adiantar lá, sei lá o que aconteceu. Pode ser, né? Mas o japonês da Federal, ele ficou muito conhecido por conta de vocês. Vocês não se arrependem disso, lógico, que vocês Não, ganharam essa super legal. notoriedade. Foi muito bom. Você já falou. Aliás, eu não vou nem ficar falando muito do japonês, porque vocês já devem estar de saco cheio de falar do japonês da Federal Eu acho também. que eu parei de querer negar isso, entendeu? No começo eu não gostava porque a gente ficou muito estigmatizado, porque a impressão que a maioria das pessoas tinha é de que a gente havia criado um herói e tal. E cara, uma música de carnaval em que o cara vai lá e faz uma diligência errada, ele vai na casa de uma pessoa errada. Então a gente nunca quis transformar ninguém em herói. E virou um herói, virou um símbolo de um grupo que hoje, estabelecido, eu não tenho a menor afinidade, ao contrário, divirjo completamente dos ideais e dos ideários dessa galera que achava que o japonês da Federal era um herói. Então, mas eu não tenho nenhum problema em falar isso. Adoro a música, acho ela super engraçadinha. Levou a gente para lugares que eu jamais imaginei que a gente pudesse ir. E adoro falar, velho. Não tem problema nenhum de falar, não, de verdade. É legal. Foi o começo, né? O quanto a vida de vocês mudou depois dessa marchinha? Ah, mudou bastante. Assim, artisticamente mudou muito, né? Porque a gente. Foi ela que abriu todas essas portas para esse universo que hoje se estabeleceu, que é o de humor cotidiano, que é o humor político, que era uma coisa que havia muito tempo sido deixada de lado no Brasil. Se a gente fizer um exercício de memória, a gente vai ver que faz muito tempo que antes da marchinha até o CQC talvez tenha sido o último reduto desse tipo de humor e a gente passou muito tempo sem ter nada nesse universo. Então a marchinha do japonês da Federal trouxe de novo o humor para dentro de um lugar sisudo que é o jornalismo, que é o que me encanta. Eu não, eu não gosto de. Eu acho que assim, é completamente diferente você consumir humor em ambientes de humor. Que hoje a gente tem, por exemplo, um público muito grande de stand-up comedy, que eu gosto, acho super legal. Só que eu acho muito mais interessante a gente brincar com a realidade onde a realidade acontece, e não apenas no universo criado para ser cômico. Eu adoro, por exemplo, o Zé Simão, que é um parceiraço nosso, que é um cara que, padrinho nosso, né? Sim. Que dá um espaço monstruoso pra gente e tal.
O Zé, ele é o que ele é porque ele leva o humor e o bom humor e a piada para dentro do jornalismo. Ele não Certo. leva, ele não vai fazer, o palco dele é o jornal, é a Folha de São Paulo, é a rádio. E isso eu acho sensacional, a gente tirar o humor do seu ambiente comum, onde as pessoas consomem exclusivamente humor, e levar ele para o lugar onde as pessoas não esperam ele. Só disso acontecer, eu acho que já existe um efeito cômico imediato. Sim. E eu gosto muito disso. Gosto do Renato Terra também, que é um cara também que leva para, que é um cara que também faz humor na Folha. Piauí Herald, que a gente vê, sensacionalista, do Leonardo Lona, dessa galera, eu acho muito legal isso. Isso eu acho tipo de uma que a gente fala de humor de guerrilha, né? Porque ele é um humor que ele vai te surpreender no lugar onde ele não deveria estar. Eu gosto muito disso. Quando surgiu esse estilo, né, na rádio, pelo menos, na Band News, que não vou dizer que, não sei se foi o precursor, pode ser que sim, pode ser que não, mas o José Simão, ele tinha umas sacadas, assim, tem, né, lógico, e principalmente quando tinha ainda o nosso saudoso Carequinha, o Boechat, né. Nossa, hoje, eu sinto, eu não sei se você percebe, você deve ser um ouvinte diário também, assim como eu, você ainda mais, que talvez você fique ali sempre esperando, putz, será que hoje vai rolar uma minha, será que não vai? Mas hoje eu sinto ele um pouco mais assim, meio de... Não é mais aquela mesma coisa, né, com o Megali, um cara super inteligente, a Carlinha, o Barão, mas não é mais aquela mesma coisa quando era. Eu acho que o grande lance é o seguinte, bom, primeiro que seria uma injustiça a gente comparar alguém com o Boechat, porque cada um tem seu brilho, e o Boechat era um cara muito diferente, né? Então eu acho que isso é uma injustiça, mas eu acho que o grande lance do Boechat é que eles estabeleceram ao longo de 15 anos um entrosamento muito grande. E ninguém teve esse tempo ainda, né? O Barão encarou a dificílima missão de substituir no dia seguinte um cara que era amado por todo mundo, um cara que era extremamente sagaz, que tinha um estilo diferente do dele. E aí o Megali veio. O Megali, ele era o Zé Simão começou com o Megali. Foi Então ele já tinha uma relação. Mas isso demora. Esse tipo de relação, de afinidade, principalmente quando você precisa adquirir um ritmo. Porque piada tem métrica. E quando você tem um parceiro que você está entrosadíssimo, ele vai fazer. Vocês dois vão dialogar de forma muito mais clara, muito mais natural. Eu acho que falta só entrosamento mesmo. Eu acho que vai acontecer. O Zé é um que nem gênio, quando né, você cara? separa, né? Você se separa da sua mulher, você conhece outra pessoa, demora um pouco para ter aquela. Opa, agora bateu uma luz aí, hein? Então vamos meter. agora dá para ver Tava melhor, de dia, Thiago. tava melhor. Tava melhor, né? Não, mas não tem problema. Mas eu acho isso, eu acho que o grande lance é ter um pouco de tempo para eles se entrosarem. Porque o entrosamento que eu tenho com o Dani, por exemplo, cara, vai ser muito difícil eu ter alguém que eu consiga fazer igual. O Daniel me entende, o Daniel sabe o que eu quero falar, eu sei o que ele vai fazer. Quando eu crio alguma coisa e eu mando para ele, eu já sei o que ele vai fazer. Difícil que ele me surpreenda e que eu surpreenda ele. Entendi. E isso é bom, porque a gente acaba navegando nessa margem, né? E o cara manja muito, né? O cara muda as vozes, músico, né, cara? toca de tudo, toca do sertanejo, rock, né? Folclore. O cara. O Dani é músico de baile, né, cara? Música de baile, né? Então, o cara toca tudo. O Carlos Silva tá falando aqui do Boechat. Acho que o grande lance da dupla Boechat e Simão era que Boechat não tinha filtro, sabia ser moleque. Verdade, também tem essa. O Boechat, cara, ele parece que ele acordava e ia para lá e não tinha, sabe, esse cuidado que tem com corporações, que você fala, putz, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, né? A gente acha que, não vou falar o palavrão aqui que ele falou, mas aquilo que ele falou para Silas Malafaia, por exemplo, às 9 horas da manhã, só um cara muito grande, só um cara muito seguro de si para falar aquilo sem nenhum tipo de freio moral. Você fala, chamadas costas largas, né?
cara Mas já ele tinha. tem, mas ninguém Sim, precisava dar isso para ele. Ele sabia que sim, ele tinha, ele né? sabia. O cara não precisava falar, pode falar o que você quiser que eu te seguro. Ele sabia, cara, e Sabia. sabia navegar nesse limite, né? E sabia quando. Ele não mandava o cara chupar rola todo dia. Era só de vez em quando. Era só Então, pontualmente falando, era né? só de vez em quando, não De era vez em todo quando. dia. Sim. Mas eram pessoas muito grandes mesmo, cara. E eu acho que a galera lá é tempo. Eu acho que já tá muito bom. O Barão foi muito bom, acho que o Megali tá super bem também. Bom, as meninas são, pelo amor de Deus, cara, eu sou muito fã daquela galera toda. Tudo é passível de sátira? Eu acho, Você acha? eu acho que Não tudo tem é. nada. Você nunca pensa, não, esse aqui é Não, melhor. o que Não... que a gente tem que ver? A gente, na verdade, tem que buscar aspectos da cena, né? Então, por exemplo, vamos pensar nessa tragédia que a gente se deparou domingo aí, que não precisa nem falar tudo, mas Da menina, né? é óbvio que a gente não vai fazer nada, não existe nenhum clima, nenhuma gota de olhar cômico pro que houve com a menina, certo? Tá tudo bem com isso. Uhum. Só que eu acho que aquele bando de psicopata que estava na frente do hospital rezando, sei lá, pregando essas insanidades, eles poderiam ser alvo de alguma coisa, de humor, ligado ao humor. Esse tipo de gente, sim. Mas Entendi. pode, você vê que às vezes não é o fato em si, mas a cena traz alguma possibilidade. Eu lembro, por exemplo, no velório do irmão do Lula, que virou um grande comício, uma coisa que eu achei detestável. Jamais zoaria o falecido, nem a família, mas eu achei um absurdo muita gente usar aquilo de palanque. Sim. Então eu fiz uma sacanagem, fiz uma musiquinha sacaneando este momento. Tá. Agora, é óbvio, hoje a gente tem algo inevitável, que é uma disputa pelo monopólio da pureza. Então, o que vai acontecer é o quê? Alguém dizer imediatamente para você está fazendo piada numa coisa que não pode. O humor, ele reconstrói as cenas trágicas. O humor é só tragédia, gente. O humor, ele reconstrói a tragédia com uma roupagem que seja mais palatável para a vida continuar. Quando a gente tira sarro de alguma coisa, é porque a gente quer esquecer, na verdade, que aquilo era ruim. Uhum. Parece infantil, parece meio bobo, é difícil pra caramba para você não passar do limite, mas é para isso que serve. Eu, Quando você foi na rádio, você e o Daniel, eu lembro que vocês cantaram a música do museu lá do Rio que pegou fogo. E isso. depois ficou até um clima meio assim, puxa, que triste. Né? Mas também faz refletir, né? Às vezes não tem, Não, às vezes não é para fazer graça, às vezes é para refletir. o humor, na verdade, quando a gente fala de humor, é a existência de alguma reação. O humor é isso, né? Você pode ver, a gente fala muito de pessoas que têm traços fascistas hoje, né? Essa é uma palavra que veio para moda, às vezes ela é muito mal empregada, né? Fascista e comunista, né? As palavras aí que. Fascistas são muito mal empregadas. Mas eu acho que a falta de humor torna você uma pessoa desumana. E o humor não quer dizer o humor cômico, porque dentro do humor a gente tem o sarcasmo nas espécies de humor, né? A gente tem piadas com sarcasmo, ironia, às vezes uma piada bufa mesmo, uma coisa, um humor pastelão. Só que existem muitas. Eu lembro uma vez que quando. Eu lembro que foi assim, eu fiz uma piada que eu apanhei bastante. Que eu falei, foi quando houve Brumadinho, acho, que um dia ou 2 dias antes, o Bolsonaro tinha falado: olha, o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. 2 dias depois, aconteceu o Brumadinho. Aí eu fiz um comentário sarcástico, que era Brasil acima de tudo, lama em cima de todos. Lama em cima de todos nós, porque aquilo lá é a gente. Tudo que Sim. acontece é a gente, É a entendeu? gente. Uhum. E aí veio um monte de bolsominion me atropelar, porque eu usei o jargão do Bolsonaro, dizendo que você está fazendo piada com gente que morreu, você não tem vergonha na cara. Vários amigos meus.
Amigos não mais, né? Mas a gente acabou se separando porque é muita ideia diferente. Mas então existe. Ninguém conseguiu ver a crítica em cima de um discurso que o cara tinha feito 2 dias antes. Eu não estou colocando a culpa nele, não, de achar que ele tinha acabado de assumir o governo. É óbvio que aquilo vinha, Disso ele não é o culpado. é óbvio que aquilo vinha de anos, é óbvio que aquilo era um descaso que apartidário, porque em especial no governo de Minas Gerais teve PSDB, teve PT, teve agora o cara do... Então não é isso, mas as pessoas não conseguem entender que a crítica ali estava em sua mensagem, na mensagem que o cara falou, Sim. na mensagem que ele tinha propagado, de dizer que o Brasil não era, que o Brasil não tinha, era um país que preservava o meio ambiente. Ó, Thiago, o Guilherme Augusto Lantiman de Araújo Jorge, outro nome comprido. Para mim, esse tipo de Grande humor é compositor. fundamental. É fundamental para mantermos as críticas em dia, botando o dedo nas feridas, mas com alguma leveza, para ajudar um pouco a digerir os problemas do dia a dia. Grande abraço para o Thiagão, grande inspiração. Tá aí. Ô, Gui, obrigado. Grande craque. O Gui é um craque, cara. Grande Compositor de paródia, sabe tudo. Opa, Marchinha, sabe tudo. Eu acho isso. Eu vi hoje, eu vi alguns comentários hoje, né, até repercutindo a entrevista do Adnet, dizendo que o Adnet ele faz um tipo de humor muito legal, que ele é um humor que ele não se preocupa tanto em mandar mensagens o tempo inteiro sem ser engraçado. Que eu acho que a gente está meio refém disso ultimamente. Da gente ter que mandar mensagem o tempo inteiro. E não é só de direita, de esquerda, de progressista, de conservador. Eu acho que o tempo inteiro tá todo mundo... Isso que eu amo no Zé Simão. O Zé é um cara, evidentemente, que é um cara progressista, mas ele é um cara que não alivia para ninguém. Eu acho isso maravilhoso, cara. Sim. Eu acho que ele brinca com todo mundo, ele tira sarro de Lula, de Bolsonaro. A gente também parece que a gente estabelece uma simetria entre esses caras, né? Mas eu acho que eu acho errado até. Apesar de seus públicos sectários, eu acho que é meio errado a gente criar uma simetria, mas ele tira sarro de todo mundo, né? Sim. Assim como vocês. Então, eu acho que o papel de quem faz humor o único compromisso que a gente precisa ter é com a piada. Para mim é só com a piada. Quando o cara começa a ficar muito preso a mensagens que ele quer mandar, não sei. Eu acho que vira outra coisa. Pode até ser humor, mas esse humor de militância assim é meio diferente para mim. O Adnet ontem no Roda Viva ele falou sobre, aliás, foi o Hélio de la Penha que jogou para ele a questão de concorrência desleal, né? Por causa das piadas que já vêm prontas no Brasil, né? Uhum. Aí a pergunta que eu te faço, o Brasil você acha que é uma fonte inesgotável para vocês? Assim? Eu acho que o mundo tá, eu acho que esse momento de polarização tornou todo momento, todo ato muito repleto de contradições. Porque quando a gente quer estabelecer um tipo de comportamento, sabendo da infinidade de diferenças e de características que os seres humanos têm, dos comportamentos, do que a gente é ruim como pessoa, de como a gente é egoísta, de como a gente é inseguro. Então não adianta, se eu quiser estabelecer aqui uma regra sobre como eu devo ser, daqui 10 minutos eu vou contrariar ela. E é por isso que a gente acabou virando um país de piada pronta. Não é por mal, é porque, de fato, melhorou assim, Ale, um pouco? Melhorou. Você tá com a cara mais bolachuda, mas... Pô, não, eu prefiro ficar magro, eu prefiro ficar de longe. Mas eu acho que a tensão que o humor causa, ele causa por causa da contradição. E eu acho que o Brasil é o país da piada pronta por causa disso, porque o tempo inteiro a gente assiste contradição. A gente vê o mesmo cara que fala que não é para fazer isso, passou um mês ele é pego fazendo aquilo. Né? A gente o tempo inteiro vê as pessoas rejeitando no outro aquilo que elas mesmas fazem, acusando o outro daquilo que elas são. Então não tem jeito, cara. Não é que a piada, a premissa da piada é essa, é contrariedade, é a contradição. Você prepara, né? Até a métrica de uma piada é construída assim, né? A gente fez o setup e a punchline.
Então você imagina, a gente tem o cara que o setup qual que é? Ele falar uma coisa e o punchline ele surpreender todo mundo fazendo exatamente o contrário. Isso a gente tem toda hora. Por isso que por isso que é um país, por isso que eu acho que o Brasil é um país que dá piada pronta. Olha, as últimas que eu anotei aqui, assim, só ao passando, né? Ditinho do Asilo foi sensacional. Teve a questão do ozônio também, com ozonioterapia para. Né? Não sei, em Campinas já chegou? Não. Sempre teve. Sempre teve. Morar na rua é bom, né? Com a Morar nossa querida primeira dama aqui do Morar estado. É a questão da EMA. Da EMA. E tantas outras. Você tem algum xodó? Você tem uma assim de, putz, essa aqui eu fui bem demais. Essa da morar na rua eu vou, na rua que é bom de morar. Morar na rua eu vou, na rua que é bom de morar. Pô, cara, como é que pode, né? Esse pessoal gosta de vida boa, porra, cara. Eu falo, a gente tá numa falta de sintonia, não ajuda, não. cara. A gente tá numa falta de sintonia, cara, com a realidade, E, putz, estão deixando todo mundo falar. Eu sei lá, cara, eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida sobre o quanto é benéfico a gente conviver com certas opiniões e eu não sei o quanto elas motivam outras pessoas a... Porque se você parar para pensar, se a gente apurar agora para que serviu a internet, eu acho que no atual momento ela tem feito um desserviço maior do que um serviço. Você acha? Eu acho que a gente tem ao nosso alcance informação boa, a gente tem informação certificada, a gente insiste na idiotice, cara. Não é possível, velho, não é possível certas coisas. Esse tipo de opinião totalmente sem empatia, de uma pessoa que tem voz importante. E a gente tá falando dela, mas podia estar falando, velho, de qualquer um. Sim. Tanta gente que fala cada absurdo. Isso porque estava sendo gravado, né? Imagina o que está rolando por aí nesse momento. Com uma carga de moral, com uma carga de bons costumes, como se aquilo fosse uma verdade necessária, né? Quer dizer, para de dar comida porque é isso que eles querem. Gente, tem 16 milhões de desempregados no país. Você acha que o cara quer mesmo estar na rua, velho? Eu tenho 2 filhas, eu nunca fiquei desempregado. Um dia que eu ficar, acho que eu vou ficar desesperado também, cara. Não sei o que eu vou fazer, bicho. Como é que você faz, cara? Isso não é escolha, não é uma escolha legal, não, cara. O cara tá mal. Tá ali porque não tem pra onde ir. Pior, Thiago, do que falar, eu acho que depois vinha aquelas notinhas, sabe? Foi tirado do contexto, a frase foi tirada do contexto. Pô, que não foi nada, assume o que você pensa. Do que a gente estava falando? Porque qual que é o contexto? O contexto é o quê? O contexto é o cenário do assunto, né? O contexto é a cena. Do que estava falando ali? Estava falando de futebol? Foi pênalti ou não foi? Sei lá, não gosto de morar na rua. Foi isso? Não foi. Você está falando de pessoas que moram na rua. Então acho que a gente tem que ter delicadeza, cara. A gente perdeu a delicadeza e a gente empoderou muito as pessoas para falarem o que quiserem, como se opinião fosse uma coisa que de fato a gente pudesse ter sem ter nenhum subsídio. E eu acho que a gente não tem opinião. Eu posso achar o que eu quiser. Falar, acho o Alexandre um cara legal, porque eu te conheço o suficiente para te achar um cara legal. Eu poderia te conhecer o suficiente para ter uma opinião sobre você diferente dessa. Falar, não é legal não, cara. Conheço o cara não é bacana não. Você é idem. Mas para que a gente precisa, para eu ter uma opinião robusta sobre você, eu preciso te conhecer, eu preciso presenciar, eu preciso estar junto. Para ter uma opinião sobre política, eu preciso estudar, eu preciso entender a complexidade do tema, eu preciso entender autores. Isso a gente não tem. Né? A gente escuta um cara hoje que mede com uma régua um vídeo e fala, olha, dá para falar que a Terra é plana. E aí, como é que você vai? Você fala assim, não, mas eu tenho que dar voz para eles, porque eles acham isso. Será que tem mesmo? Será que tem que dar voz para quem é antivacina? Você precisa escutar um cara que é antivacina num universo de 100 mil mortos, por exemplo? Num país
com, sei lá, 4 milhões de contaminados, não tem que dar voz, cara. Eu acho que não tem que dar voz. Você acha que não tem que dar voz? Não tem que dar voz. Nesse momento, sabe por quê? É o que eu falo, algumas pessoas falam, mas é direito meu sair sem máscara. Não é, cara, porque o direito que a gente está sendo tratado agora é coletivo. Claro. Não tem, cara. A gente está protegendo mais gente. A gente não é só para si, né? As escolhas pessoais são pessoais. O que não é escolha pessoal, cara, não pode. Tem que dar multa para quem estiver andando na rua sem máscara. Tem que, entendeu? Pô, cara. E é muito difícil. O pessoal tá relaxando tanto, né, Thiago? Não sei como tá em Campinas, mas aqui você anda por aí, o que você tá vendo? Lá até agora não tem. Não tinha, vai ter agora. Cara, é só quando pesa no bolso que, infelizmente. Mas, cara, não tem como não ter, Ale, porque a gente tem essa ideia vazia de direito individual é fazer o que a gente quer, e não é, cara. Não. A gente vive no coletivo. A gente é parte de uma estrutura, a gente precisa de outras coisas, né? Tô falando sério pra caralho, né? Né, cara? Nossa, eu tava com medo aqui que ia rolar ia passar umas mulheres aí, sei lá. Thiago, você é advogado, né? Não falei aqui no começo, você é advogado. Você deve advogar em causa própria constantemente, acredito eu. Poucas vezes. Empresa de armário eu processei uma vez por conta própria. Os caras que instalaram o armário na minha casa lá fugiram com o dinheiro, foi uma merda. Puta, né? E assim, você estudou para compor também? Porque você tá falando os termos técnicos de uma piada, de métrica. É algo inato? Não, eu estudei. Você estudou? Eu comecei a estudar. A partir do momento que a gente começou a ser reconhecido como um grupo de humor, eu precisei estudar, precisei entender outras coisas, precisei entender como é que escreve uma piada. A gente faz muita música, mas eu também faço muita piada sobre o cotidiano, algumas são até aproveitadas por alguns humoristas, mas eu faço piadas também sobre o cotidiano, e eu tive que aprender a fazer, porque piada é métrica mesmo, né? Uhum. Piada não tem muita gente que é engraçada, mas o comediante ele tem uma obrigação maior de entender um pouquinho mais a estrutura do que significa ser cômico, né? O cômico é foda, mas é cômico mesmo, de entender essa relação da construção eu faço samba de enredo, sou compositor de samba de enredo. Uma coisa que me ajudou demais para compor enredo é ser roteirista. E, inevitavelmente, sendo roteirista, é muito importante também ter uma linguagem musical para conseguir ter poder de síntese, para poder ter um olhar sobre outras coisas do mundo. Então a gente começa a misturar muita coisa, e eu sou super interessado em quase tudo, assim. Muita coisa me interessa. Muita coisa me interessa, e comédia foi uma coisa que realmente me pegou, é muito gostoso. É muito gostoso assistir alguém quando você tem já algum fundamento técnico sobre aquilo que o cara está fazendo. Isso é muito legal. Eu já consigo dissecar várias técnicas de humoristas. Você fica lá analisando, você vê o cara e fica lá... isso aqui, pra caramba. Papá. E eu descobri um monte de cara que eu achava foda, que é fraco pra caralho. Sério? Então, tipo quem mesmo? Não posso. Não pode, né? Inclusive tem parceiros seus, né? Posso falar sobre mim? Ah, tá. O Adnet é um dos parceiros Não tô falando que você falou dele, tá? Você mal. É louco, velho. O cara é o melhor do mundo. Não, porque até o cara é gênio. O Adnet é o melhor do mundo. Eu nunca vi um cara tão completo igual ele, velho. Você acha mesmo? O melhor do mundo? Mas você fala na atualidade ou... Não, pra mim, talvez ele seja uma das 10 personalidades mais importantes desse momento nosso. Seguramente ele está entre os 5. Eu acho. Eu acho que o Adnet... Não, gênio. Seinfeld é um gênio. Eu acho o Adnet, cara, um cara que é necessário pro nosso momento. Falei ontem pra ele ainda. Falei, nossa, cara, você tava tão mocinho no Roda Viva, eu não sabia que você era adulto, porque, puta, mano, ele no WhatsApp é incrível. Imagina, deve ser. Mas ele eu acho que ele é um cara muito necessário. É um cara que tem uma voz que é importante ser ouvida agora.
Você falou de samba enredo. Por que todo puxador de escola de samba, nem sei se é seu termo técnico, que o pessoal da Dragões aí não me escute, mas por que todo mundo fica repetindo as frases? A gente é surdo? Por que Quais vocês põem sempre... frases? Todos os refrões vocês ficam mandando repetir, o cara repetir. Não é isso. Todo tempo. Na verdade é o seguinte, você tem no carnaval, você tem uma série de quesitos que são avaliados, né? E eles se conectam, inevitavelmente. E o samba de enredo, ele é uma música que ele precisa ser cantada por 3.000 pessoas, ele precisa ser tocada por 300 ritmistas, precisa ser cantada por uma ala musical, e a escola precisa evoluir, precisa ser dançada por um monte de gente. Então ele é uma música que tem um grau de complexidade muito grande. Pra você conseguir fazer isso, é muito grande, é muito difícil. Então por que você precisa de um refrão? Porque é o momento em que as pessoas vão tonificar o canto delas. Elas vão cantar aquilo 2 vezes, então elas vão colocar mais energias, vão colocar mais força. É mais fácil de decorar, tem que ser uma coisa mais simples de decorar, tem que ser uma coisa que mobilize o componente, que ele esteja feliz cantando aquilo, que ele solte a força dele, que ele extravase cantando aquilo. E é por isso que a gente às vezes tem que fazer coisa para os caras repetir várias vezes. Você canta também no dia? Nos dias? Você tá lá junto, não? Miseravelmente. Miseravelmente, mas tá lá junto. Miseravelmente. Eu sou melhor compositor do que cantor. Não, melhor, muito melhor. Meu décimo à parte, tem comparação, assim. Sou um péssimo cantor. Você tá aí concorrendo. Tá na final já, né? Samba enredo na final. Já tá na final. Favorito? Será? Não tem essa. Não tem essa? Metade cada um, velho. Quem pode mais chora menos, cada um usa as armas que tem. Mas, por exemplo, ter um Thiago de Souza e um Marcelo Adnet de um lado não dá um up? Se a música não for boa, não muda nada. Não muda nada. Se a gente ganhar, porque a música é a melhor. Entendi. Você acha, não tem jeito. Se a música for ruim, pode estar Jesus Cristo. E você também faz na Mangueira? Sou compositor de algumas escolas. Eu componho algumas escolas. Então você não é fiel? Não, fiel não. Eu sou da Dragões. não me arruma pegadinha. Tô há 2 semanas da final. Você vai me perguntar se eu sou fiel? Não, eu sou Dragões. É Dragões. Não, foi bem nessa. Sai rápido, né? Não, cara, eu acho que a gente faz, na verdade. Você é um compositor profissional, é esse ponto que eu quero chegar. Eu acho que não existe compositor profissional. Eu não gosto dessas definições, porque eu acho que a composição de samba de enredo, em especial, é uma composição muito popular, assim como a das marchinhas. Então, eu acho que todo mundo pode fazer. Não é difícil fazer samba de enredo, é difícil fazer samba enredo bom. Demora muito tempo para você entender o que você tem que fazer. Às vezes a gente dá sorte de encontrar pessoas maravilhosas no nosso caminho que encurtam esse percurso, mas a gente precisa entender o que significa aquilo. Não é uma música comum, como eu falei, é uma música que vai ser cantada a mais gente, tocada por muita gente, então merece muito cuidado na hora de fazer. Entendi. Com os marcheiros. Afinal de contas, são os marcheiros, são os marcheiros de Campinas. Como que é o nome de vocês, pô? Cara, eu detesto os marcheiros, né? Pra falar a verdade, eu detesto esse nome. Detesto os marcheiros? Eu não gosto. O nome? Sério? Não gosto. É uma pena que fez sucesso com os marcheiros. Se der tempo, se pudesse voltar no tempo para arrumar um outro nome, eu não sei nem qual, mas eu teria feito outro. E os marcheiros de Campinas foi o Zé, cara. Não sei por que ele pôs de Campinas. Porque quando é de Campinas é porque tem outros, né? De outros lugares. Né? Tinha uns marcheiros, cara, que na verdade, depois que eu fui ver, que é um pessoal que faz romaria de cavalo. E verdade, nada a ver, né? E os caras fazem romaria e aí ficava meio concorrendo, assim, mas depois a gente passou eles, assim. Se bem que eu acho que os caras são mais famosos que a gente, os caras da romaria lá no mundo deles, lá, eles são mais famosos que a gente. Dentro daquele universo, né? Mas vocês estouraram muito de 2015 para cá. Né? A gente acabou tendo sem querer, assim, aos trancos e barrancos, sem nenhum tipo de
de apoio, de direção de carreira, nada disso, a gente acabou arrumando um espacinho pra gente, né? Principalmente porque tem muita demanda desse conteúdo hoje, né? Sim. O humor, quanto pior a situação geral, quanto pior o clima, mais o humor é demandado, né? Mais a gente busca saídas para essa depressão que a gente está e já faz muito tempo. E acho que é uma coisa, hoje eu vejo que eu acho que é uma coisa mais da humanidade até do que necessariamente do nosso país, apesar do nosso país ter mergulhado de cabeça nessa ideia, né? Sim. De ser idiota, assim. A gente foi realmente, mostrou que a gente tem muita vocação para isso. Infelizmente. Infelizmente. Eu sigo vocês, tudo. Apertei o sininho lá para receber as Eu também sigo notificações. você. Ah, muito obrigado. Que lambeção, né? E aí eu tô vendo que de vez em quando aparece um negócio que é resumo da notícia, alguma coisa assim. É isso. É uma derivação dos Marcheiros? O que é? Na verdade, é uma parceria minha com o Marcos Frederico, que o Marcão, ele tem um portal dele, que chama Trecheiro. O Marcos é um craque, velho, um músico de outro mundo. Ele, parceria com os caras do Skank, ele é mineiro, de BH, e eles são da Orquestra Royal, que é um grupo que navega junto com a gente nesse universo de paródias, de crítica social, de cotidiano, né? De ter um cotidiano como inspiração. Uhum. E o Marcão me chamou e falou, cara, tô com uma ideia de fazer isso, será que a gente dá conta? De fazer um resuminho, de pegar os highlights, assim, do que tem recorte cômico pra gente poder fazer uma música muito rápida, com menos de 1 minuto, sobre 3 ou 4 notícias, ou se a gente conseguir colocar mais, mas sempre dentro desse formato de 1 minuto, como se fosse uma retrospectiva da semana. E, cara, a gente começou a fazer e foi legal pra caramba, e a gente pegou uma música só, o Marcão que criou, a gente quis fazer um repente com um ska, e ficou super legal o ritmo, assim, tem um ritmozinho, tem um ritmo de notícia, de breaking news mesmo, assim, de resumo. E a gente começou a fazer toda semana. E ele... Eu escrevo, agora a gente está escrevendo aos sábados. A gente está soltando no final de semana, porque a gente aproveita quinta e sexta de notícia. A sexta é sempre um dia pesado, né? Cara, sempre um dia que não para de acontecer coisa. Não para de acontecer coisa. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas... Cara, eu acho ruim, sabia? Que me causa uma ansiedade muito grande de querer falar das coisas que estão acontecendo. E para mim é ruim. Para mim, você é ansioso, Thiago? Eu sou. Podia ter um pouco menos de assunto, assim. Podia chegar um sábado aí, vamos deixar para lá isso aqui, que isso aqui não rolou nada. Não, uma terça-feira não acontecer nada, assim. Entendeu? Hoje eu tô meio desatualizado. Hoje aconteceu já alguma coisa? Eu acho que hoje não aconteceu ainda não, coisa, né? Não. Paris Saint-Germain ganhou, pelo que eu vi. Tava torcendo para acabar antes do programa, porque esporte interativo no Facebook tava dominando a internet, né? Galera. Não é nem a atenção mesmo, é a fibra mesmo, é o sinal, né? Eles ocupam isso, porque todo mundo fica assistindo uma coisa só, né? Aí dá uma quebrada. Neymar na final da Champions League, ó, talvez, não sei se ele fez alguma coisa, se ele fez alguma graça, mas esse moleque joga muito, cara, ele é um mala, joga, né? Sem alça, mas joga muito. Ele é o melhor do mundo, velho, tem que assumir. Mas acho que nunca vai ser eleito. Eu acho que não acredito que seja eleito. Você acha? Ele foi pra final. Pra final. Se ele embaçar esse jogo aí, ele é o melhor do mundo. Ele não precisa ganhar. Contra o Bayern, hein? Mas contra o Bayern... Não, mas se ele passar... E o Bayern tem o Lewandowski, né? Que também tá concorrendo. E o STF também tem, e lá não arruma nada. Eu sou muito mal Neymar. Thiago, você é advogado. Como que estão os processos? Não do advogado, Thiago, mas dos marcheiros. Tem processo? Cara, a gente não tem processo, né? A gente, não tem. Acho que o fato de eu ser advogado também evita um pouco isso, porque acho que o melhor jeito de resolver um problema é não criar, né? Então, como a gente usa... Eu penso, lógico. A gente pode ver, cara, muito difícil que a gente tenha ofensa pessoal, que a gente injurie alguém, que a gente calunie alguém. A gente sempre usa notícia. Usando notícia, é muito difícil que a gente acabe sendo processado por alguém, porque a nossa base de pesquisa
é concreta, é factual. Quando é Sim. factual, é muito difícil a gente ser impedido ou pedir. É lógico, já caiu um monte de vídeo nosso. Eu lembro Não, já caiu. vários. Não, vários, que o cara denuncia e cai, vários. Caiu de igreja, coisa de igreja. A gente fez uma vez uma música que era uma música de Deus ligando pro Crivella. Que era um folião, era uma oração. Aí era uma oraçãozinha, assim, o folião pedindo para Deus falar pro Crivella ajudar a ter carnaval. Foi bem no começo dele, da gestão dele. Aí Deus liga pro Crivella, e o Crivella acha que é o Edir Macedo, que é o Todo-Poderoso, tal, não sei o quê. Aí, essa música deu muita repercussão, inclusive no universo gospel. E, cara, eu sou muito amigo, eu sou, aí sim, fiel ao Caio Fábio. Eu amo o Caio Fábio, que é uma liderança evangélica enorme, né? Uhum. E a gente circulou em todos esses portais aí, mostra marchinha de carnaval, profana Deus, como se estivesse ligando, simula Deus ligando pro Marcelo Crivella e não sei o quê. E cara, essa caiu. Mas saiu em todos os portais, saiu no Globo, saiu no Gospel Prime. Então a gente postou de Gospel novo. Prime? Tem isso? Gospel Prime, cara. Ô, mano, tem esse universo gospel, eles têm, cara, tudo que a Tem muita gente coisa, tem. né? Só que é deles, cara. Tem até filme pornô gospel. Você sabia? Não. Depois você Ungido. manda um link. Não, o Carlos Silva tá pedindo aqui, ó. Depois mande o link, Thiago. Tá aqui, o Carlos Silva É pediu. ungido. É ungido. Tá Não falando é sério, Thiago? Você não tá falando sério? verdade, cara. Tem, cara, porque na verdade são segmentos comerciais. Ninguém abre mão disso, cara. Ninguém abre mão disso no mundo. O pessoal quer ter tudo igual, cara. O cara não vai Tá deixar, certo. vai perder uma oportunidade dessa? Mas pior que eu tô visualizando a cena aqui, mas deixa para outro Você momento. imagina, pentecostal? Aquela tremedeira, Já pensou? povo girando pelado. Isso é louco, deve ser legal pra caramba. Deixa eu fazer uns agradecimentos aqui, Thiago, porque eu tenho que te liberar já. O Rick Colavito, o rei da moca, tá aqui com a gente. Robson Mamédio, nosso colunista de finanças. Depois você podia pedir algumas dicas de onde investir, de como investir, né, sua grana toda aí que você tá ganhando. Guilherme Preciso de Augusto. dinheiro. Mas não dá pra ganhar dinheiro com os marcheiros? Imagina. Não? Só enfio o dinheiro, imagina. E o... A gente e não com... faz show, cara. A gente não faz show. A gente nunca conseguiu. A gente, muitas vezes, tivemos muito perto de fazer shows. Inclusive agora, antes da pandemia, a gente estava com o PP, que é um cara, Pedro Zúpolo, que é um cara queridíssimo. O PP já foi diretor da Lucimara, que a gente passou um tempo na Lucimara, né? A gente ficou uma temporada enorme fazendo o programa da Lucimara com ela, aos sábados. Vocês estavam para ir numa rádio também fazer alguma coisa, eu Estávamos lembro. para ir para uma rádio, fizemos um piloto de rádio para uma rádio grande aqui de São Paulo, mas não rolou. Não rolou. Mas a gente tinha feito um piloto. E a gente não faz show. Então, porque a gente tem dificuldade de fazer um show, porque, cara, falar de notícia e fazer um show, cada dia eu vou ter um repertório completamente novo, porque as coisas esfriam. Sim, o Brasil pode não ter a mesma graça, né? Acontece 5 coisas no mesmo dia, às vezes, cara. Acontece... Faz muito tempo que isso não para, entendeu? Então, a gente acabou não fazendo, a gente acabou não tendo show, então não ganhei dinheiro, não. Ganhamos um pouquinho com o japonês, mas muito pouco também. E com o Samba Enredo? O Samba Enredo é um estilo musical que você ganha um pouco mais de dinheiro quando você ganha. Mas gasta muito para fazer. Entendi. Gasta demais. Por exemplo, uma música agora, nessa final, entre gravação, não sei o que, a gente gasta uns 8 mil reais, 10 mil reais. Por uma música, a gente faz para perder. A gente não faz para ganhar. Se você acha que isso é um investimento, é mentira. Toda essa galera gastou 8 conto, vai. Não, a gente divide. A gente divide. Não, eu digo assim, cada... A gente divide 8 mil. A gente divide 8 mil. E se ganhar, ganha uns 80. É bom, tá? Se der certo... Por isso que é uma galera para dividir também, né?
Ganha uns 10 pau. Mas assim, por exemplo, tem muita firma de samba, né? Que o pessoal fala que são pessoas que se juntam, eles industrializam vários sambas, eles têm muito contato em várias escolas, então eles vão e ganham muito, e aí eles ganham muito durante o ano, ganham 3, 4 sambas, e aí dá um dinheiro legal para cada um. Mas é uma coisa não é muito legal, porque você inevitavelmente pasteuriza as músicas, fica tudo meio igual. Perde aquela essência, né? Perde completamente. Comando. Estava agradecendo aqui a Marlúcia Tierno, está aqui também. A Priscila, nossa produtora, também está aqui com a gente. A Débora de Santana, um beijo. A Beth, a Lourdes Turque, Santa Catarina. Vai nevar pra caramba lá por esses dias. O Thiago já está preparado para a neve, que vai chegar aqui em São Paulo também. Eu vou embora para Campinas hoje. Você vai embora para Campinas hoje? Daqui, já Você está Você tá nessa todo dia? Você vai e volta Campinas, São Paulo? Eu venho, pego umas coisas para fazer aqui, levo para casa, para Campinas, faço lá, volto, devolvo uns processos, e assim algumas coisas, alguns negócios aqui de São Paulo também, e fico fazendo piada, fazendo essas coisas, aí vendo o dia passar, vendo até onde vai essa brincadeira. Thiago, eu espero que vá até longe, vá para muito tempo ainda, porque vocês são hoje indispensáveis na crônica política brasileira, né, no cotidiano. Acho que assim é muito bom. Todo dia eu consigo ouvir, quase todo dia eu consigo ouvir. Amanhã acho que tem uma lá. Vou Opa! Escrever. Espera. Dá um spoiler aqui. Eita, vamos fazer uma nova versão de Morango do Nordeste. Vamos ver se vocês adivinham de quem é. Vamos ver, simbora, vamos ver. Amanhã na Band News FM, entre 8h50 e 8h55. Mas como eu tava falando, eu sempre fico ali olhando, esperando. Pô, será que hoje os meus amigos, o Thiago de Souza, o Daniel Batistoni, vão estar no Simão? A gente deu um tempo mesmo agora pro Dani botar a cabeça no lugar. Todas as notícias, elas inevitavelmente trazem algum aspecto sobre Covid, e você perdeu uma pessoa que você ama tanto de uma doença, você tem que ficar repetindo. Eu acho uma puta crueldade. Jamais faria isso com meu irmão. Então deixa ele descansando um pouco lá, a gente vai fazendo, e agora a gente brinca quando der para brincar. Um beijão, Débora. Quando der para brincar, a gente vai voltar a fazer. E tudo bem. Thiago, grande beijo para você, boa sorte. Ale, obrigado, irmão. Foi um prazer, mais uma vez, falar com você. De vez em quando a gente se fala aí pelo WhatsApp. Cara, e tudo. Me chama, cara. Me chama para quando não tiver ninguém importante para falar. tiver que tiver que cobrir a pauta aí, me chama, cara. Você é um puta papo legal. Eu adoro falar contigo, irmão. Você também é um cara muito legal, você, o Dani. Tem tudo para voar. Tem tudo para... Vambora. Só o time aqui, né? Ponte Preta, mano, vou fazer o quê, cara? Eu nem ia falar, né? Porque vai que alguém aí escuta, né? Mas aqui eles adoram que eu torço pra Ponte. Ah, é? Você acha que alguém ia ficar chateado de ter um Ponte Pretano? Só bate, velho, só apanha. É verdade. É verdade, tá feio. Ponte Pretano não tem problema, não. A Ponte quase passou pra semi, né? Se não fosse aí um... Pra quem perdeu? Palmeiras, acho, né? Time sensacional do Palmeiras. Tá bom, agora, nem me fala. Foi um campeão daquele jeito. Foi tudo... Velho, posso te falar, na real, não é pra ter campeonato, cara. Não tem clima. Não é, velho. Pelo amor de Deus, já exigiu o quê dos caras? Velho, os caras estão ficando doentes no aeroporto. Um monte de time, cara, todo mundo doente. E agora estão liberando os caras pra jogar com Covid. Você é louco, velho. Os caras estão liberando o cara pra jogar doente. Esse é o Brasil, velho. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, velho. Os caras passaram quanto tempo para ter um jogo de futebol na Europa? Cuidado pra caralho. Aqui a gente tá soltando o cara para jogar bola doente. Não. Aí. Mano, o cara tá jogando com Covid, velho. E você não sabe qual, né? Você vai ficar longe. Por isso que o Flamengo perdeu de 3 pro Atlético Goianiense já. Ninguém marcava, pô. Todo mundo doente, né? Marcação homem a homem, nada. Não imagina. Thiago, vai lá que você tem coisa para fazer. Não, a gente nos chamava para lavar louça aqui, que tem um monte. Um beijão, negócio. Obrigado. Depois dá um toque, avisa se deu tudo certo, se for um campeão. Se eu vou ter que torcer para Dragões da Real no Carnaval. Vai ter que torcer. Beleza. Um beijão, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, Thiago. Vai lá, vai embora que eu vou me despedir aqui do pessoal.
Valeu. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e vou ficar aqui. Vocês sim vão simbora. E a gente volta terça-feira que vem com mais um Simbora feito de casa para você, amiguinho, amiguinha. Tchau!